Então, hoje, mais um episódio do podcast da Clínica Reprofert. Nós vamos trazer para vocês o nosso embriologista, mestre em saúde infantil, diretor do Laboratório de Embriologia da Clínica Reprofert. Vamos fazer um bate-papo com ele, que é importante para os pacientes saber o que acontece com os seus bebezinhos, com os seus embriões, no laboratório, porque isso seria atrás dos bastidores e gera muita ansiedade para os pacientes, né? E, às vezes, para as pessoas que querem conhecer um pouquinho sobre o laboratório de embriologia. Então, eu já vou aproveitar e perguntar para o Dr. Mauro. Às vezes, os pacientes perguntam para mim lá no laboratório, no consultório, doutor Fernando, como é que meu embrião tem nota? O meu embrião tem nota 1, 2, 3, ele passou de ano, ele não passou de ano, ele precisa de uma aprovação? Conta um pouquinho para nós, doutor Mauro, que essas notas, às vezes tirou nota A, tirou nota B, conta um pouquinho para nós sobre essa situação. Obrigado mais uma vez pelo convite, acho que da última vez o tempo foi muito rápido, então não deu para a gente se aprofundar mais, né, nesses assuntos mais específicos. Bom, para falar um pouquinho das notas, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, tá? Antigamente, e não só antigamente, porque hoje em dia também muitas das clínicas no Brasil e no mundo inteiro avaliam o embrião da maneira, vamos dizer assim, natural, que é depois que você faz a fertilização, no dia seguinte você vai lá, pega o embrião dentro da incubadora, tira da incubadora, coloca no microscópio, vê como é que ele tá, faz a anotação, volta para a incubadora e faz isso no dia 2, no dia 3, no dia 5. Algumas não fazem dia 2 e dia 4, fazem só dia 3 e dia 5 e fazem a anotação desses embriões. A gente foi um dos pioneiros aqui na América Latina, né, a segunda clínica do Brasil a trazer um equipamento que chama Embryoscope, tá? A Embryoscope é um sistema que a gente chama de time-lapse. Mesmo antes da Embryoscope, a gente já tinha um outro sistema que chamava Primal Vision, que eram câmeras que ficavam dentro das incubadoras e a gente conseguia observar o embrião dentro da incubadora. Qual que é a vantagem de você ter um sistema time-lapse? Principalmente, além de todo o operacional da clínica ser muito mais fácil, muito mais seguro, muito mais preciso, a gente tem algumas vantagens, como por exemplo, quando você abre a porta de uma incubadora, ela pode demorar mais de 4 horas para recuperar a temperatura, para recuperar a concentração do CO2, que é importante para o pH do meio. Quando você tira o embrião da incubadora, você expõe ele à luminosidade, troca de temperatura, mudança do pH do meio. Então, tudo isso, teoricamente, pode alterar ou atrapalhar o desenvolvimento desse embrião. Quando você tem um monitoramento time-lapse, você não manipula o embrião de forma alguma. Esse embrião fica lá dentro da incubadora e essa incubadora ela tira uma foto do embrião a cada 5 minutos e a junção dessas fotos me forma um vídeo e mostra como é que está o desenvolvimento desse embrião. Então, quando esse equipamento chegou para a gente lá em 2018, a gente tinha lá milhões de informações, mas o que a gente fazia com essas informações? Até então, a vantagem que a gente tinha do equipamento é essa que eu falei, de você não expor o embrião. Mas a gente tinha tanta informação que a gente não conseguia compilar todas essas informações e o que a gente ia fazer com essas informações. Aí, com o passar do tempo, as próprias anotações viraram automática. Então, um software de inteligência artificial foi criado e ele começou a fazer todas essas anotações desses embriões, todo o desenvolvimento desses embriões. E ele começou depois de ter um banco de dados já grande, de mais de 100 mil embriões, ele começou a ver nos tempos de divisão desses embriões. A gente chama de parâmetros morfocinéticos. O que esses parâmetros morfocinéticos? É o tempo que o embrião demora para dividir de 2 células para 3 células, de 3 células para 4 células. E a gente tem um espaço, um intervalo de tempo que os embriões que desenvolvem dentro desse período de tempo, ele tem uma chance imensamente maior de implantar ou de ser um embrião normal do que aquele que faz muito antes ou aquele que faz muito depois. Então, com isso, o programa criou um algoritmo e esse algoritmo que dá a nota desses embriões. Então, a escolha dos embriões ficou muito mais fácil. Então, teoricamente, quanto maior a nota desses embriões, maior a chance desse embrião ser euploide, ou maior a chance desse embrião implantar. E assim, parece que você já comentou comigo também
que isso fica fácil até de fazer um rastreamento mundial, né? Porque como é feito por máquina, não é tão dependente do observador. Então, essa máquina, ela é tanto aqui no Brasil como em qualquer outro lugar do mundo, ela faz o mesmo tipo de leitura e de repente essa soma desses embriões vai conseguir te dar um norte melhor. Conta um pouquinho para nós sobre isso. Bom, esse equipamento, ele não é só importante, como eu já mencionei, para o final, a taxa de gravidez. Então, ele envolve várias etapas. E uma dessas etapas é a padronização, tá? Quando a gente classifica embrião, principalmente o blastocisto, o critério morfológico que a gente mais utiliza é a morfologia de Gardner, tá? Então, como é que funciona isso? A gente tem lá pelo grau, pelo tamanho do embrião, né, o desenvolvimento dele. Aquele bem pequenininho virando blastocisto, a gente fala blastocisto 1, depois aquele maior 2, o 3, o 4, o 5, aquele que ele já está saindo para fora da casquinha, o 6, aquele que ele já saiu todinho para fora da casquinha, que é a zona pelúcida do óvulo. Então, esse é o grau de expansão do embrião. Depois, a gente dá a nota da massa celular interna, e a gente dá uma nota de A a C, sendo A a melhor e C a pior. E também uma nota da trofectoderma, de A a C. Então, assim, os melhores embriões seriam aquele 4AA ou 5AA, até mesmo 6AA. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, do embrião está totalmente para fora da casca, embora a gente saiba que isso não afeta diretamente o embrião. Só que cada embriologista pode olhar para aquele embrião e dar uma nota diferente, porque na verdade não é uma nota, são várias classificações, grau de expansão, nota da trofectoderma, nota da massa celular. Então, até mesmo dentro do mesmo centro, se você colocar lá 10 embriologistas para dar nota para esse embrião, você vai ver que vai ter uma diversidade muito grande. E quando essa anotação é automática, é o mesmo programa que faz essa anotação para todo mundo, a gente já sabe que não tem uma variável, é uma anotação padronizada. Inclusive, hoje a gente sabe que existe um intercâmbio muito grande entre as clínicas. Às vezes o paciente começou o tratamento numa clínica, não gostou por algum motivo, ou às vezes gostou, mas mudou de cidade, mudou de país e quer transferir o embrião, quer transferir o material para lá. Com essa classificação padronizada, todo mundo que vê aquela nota, aquela classificação, ela já vai realmente saber como é aquele embrião, né? Então, é mais fácil do que a classificação subjetiva que a gente chama. Fala um pouquinho para nós, às vezes o paciente se preocupa muito com a biópsia do embrião, né? Eles ficam muito preocupados, parece que está arrancando pedaço do embrião. Como que isso acontece, né, para a tranquilidade do paciente, que ele saiba que isso não traz? Como que você vê isso aí para dar uma explicação mais detalhada para o paciente que está ouvindo ou para alguém que esteja ouvindo? Bom, quando o paciente me pergunta isso, eu falo realmente que é um processo invasivo e que todo processo invasivo ele tem riscos. Então, você pode fazer uma cirurgia, até brinco, uma cirurgia de unha encravada, uma cirurgia mínima, e você pode ter alguma complicação. Então, por ser um processo cirúrgico, é um processo que pode complicar, mas é um processo muito rotineiro que a gente faz muitas e muitas vezes, muitos e muitos embriões diariamente. Então, é um processo já muito treinado, muito validado, e a chance de você agredir, de você danificar um embrião é muito, muito pequena. Além disso, isso eu estou falando da chance do processo em si, né? da biópsia que a gente chama. Mas o simples fato de tirar essas células, né? Que na verdade a quantidade de células que a gente tira é muito pouco perto do número de células que tem o embrião. E a gente sempre preserva a massa celular, que é onde vai dar origem à criança, e essas células são retiradas do que a gente chama de trofectoderma, que é um material que futuramente vai dar origem à placenta. Então, a gente acaba de fazer essa biópsia, a gente congela o embrião e esse material a gente envia para o laboratório de genética. E aí o laboratório de genética volta para a gente o resultado, normalmente em até 15 dias, se esse embrião é um embrião geneticamente normal ou não. Eles passam para a gente com 99,9% de acerto que aquele embrião tem algum problema ou não, e também eles passam para a gente o sexo da criança, tá? A gente não pode escolher o embrião pelo sexo, né? Então, o sexo vem para a gente, mas a gente tem que priorizar, transferir o melhor embrião morfologicamente, ou que tenha a melhor nota da inteligência artificial.
Embora isso para não ocorrer um desequilíbrio na sociedade. Embora a gente saiba que o número ainda de ciclos de reprodução humana é irrisório perto do número de crianças que nascem no Brasil, e também uma pesquisa onde foi feito qual seria a escolha entre homem e mulher no Brasil deu praticamente 50%. Então a gente sabe que isso não traria um malefício, um desequilíbrio entre homem e mulher na sociedade. Isso é importantíssimo, isso que você falou, né? Porque a escolha do sexo aqui na lei brasileira ela não é permitida, é só quando existe uma doença ligada ao sexo, né? Mas assim, mas continuando o bate-papo com você, né? Como que e também sobre óvulos doados, como esses óvulos doados você falou também que hoje em dia a gente tem transferência de material genético para o mundo inteiro, né? Qual é a necessidade de alguém trabalhar com óvulo doado ou sêmen doado? Como que funciona esse banco de óvulos, banco de sêmen? É como se eu fosse lá no banco, retirasse esse sêmen, pagasse uma certa quantia. Existe alguém que pode doar esse sêmen, doar esse óvulo na família? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Bom, vamos por partes, que a pergunta é bem complexa, bem comprida e a resposta acho que também vai ficar comprida. Vamos lá. No Brasil, é proibido você pagar para doar espermatozoide ou doar óvulos, tá? Então, você tem uma escassez muito grande. Como é que as clínicas trabalham? Espermatozoide, existe banco de sêmen, tá? Esse banco de sêmen, na maior parte das vezes, as amostras são importadas, porque fora do Brasil existem vários países onde você pode pagar por essa doação e você tem uma quantidade de dados muito maior do doador. Às vezes, dependendo do banco, você consegue ver até a foto do doador para saber todas as características. Os bancos nacionais, as amostras são muito mais escassas, né? Às vezes também a qualidade é um pouco inferior, porque aqui o que tiver, a pessoa que for altruísta, que quer doar um espermatozoide, se tiver com os exames ok, com tudo ok, você vai aceitar, porque é uma coisa assim muito rara de se ter. Lá fora, como é possível pagar, então você pode escolher. Então, você pode filtrar e escolher os melhores espermatozoides para fazer esse congelamento, tá? Esse trato é feito com os bancos, né? Então, a clínica, o paciente, através da clínica, adquire do banco esse sêmen com as características, com tipagem sanguínea, fenotípica, tudo do jeito que a pessoa quiser. E a gente utiliza esse espermatozoide na clínica. Com o óvulo, existe algumas maneiras, né? Tem as doadoras compartilhadas, que são aquelas pacientes que talvez não tenham a capacidade financeira para ter um tratamento e existe outra paciente que tem condição financeira, mas não tem óvulo, então ela ajuda a pagar o tratamento e usa um pouco desses óvulos, mas esse intermédio é feito pelas clínicas, porque a doação tem que ser anônima, né? Então, essas pacientes não podem ter o contato. E a gente ainda não tem um banco de óvulos nacional, né? Então, existe os bancos importados e que funciona mais ou menos da mesma maneira que os bancos de sêmen, só que é uma amostra muito mais difícil de se conseguir e mais cara de se conseguir, porque a paciente tem que passar por cirurgia, tem que tomar hormônio, uma série de coisas. Se a doação no Brasil for... Eu vou até falar uma coisa polêmica aqui, né? O assunto eu não vou entrar muito em detalhe, mas o Brasil poderia se adequar à legislação do restante do mundo e tiraria essa parte da clínica ficar fazendo esse meio campo, né, entre um paciente e o outro. O paciente já tem lugares que o paciente pode arrumar sua própria doadora e ficaria tudo muito mais fácil. Por que eu estou falando nisso assim, tipo, banalizando o assunto? Porque a população, ela a mulher, praticamente, ela tem dado prioridade para a carreira e deixando para engravidar mais tarde. Então, quanto mais velho, vamos dizer assim, o óvulo, maior a chance dele ter algum problema cromossômico e esse óvulo
não dá origem ao embrião ou dá uma origem ao embrião mal formado que não vai implantar. Então, uma mulher de 20 anos, o óvulo dela tem 20 anos. Uma mulher de 40 anos, o óvulo dela tem 40 anos. Então, 20 anos a mais exposto à radiação, à comida enlatada, à alta temperatura, a uma série de coisas que pode estar alterando este óvulo. Antigamente a gente não dava muita importância para a idade masculina, porque o homem está sempre produzindo espermatozoide. Mas hoje a gente vê também que interfere. A gente vê aí muitos homens com uma alta fragmentação do DNA espermático, um problema no espermatozoide que dificulta a fertilização, que dificulta você ter embriões de boa qualidade. Então a gente vê que o homem, a partir dos 45 anos, já começa a ter algum probleminha ali no sêmen. A mulher, a gente sabe que a melhor idade é até os 35 anos. De 35 a 37, essas taxas caem bastante. E acima dos 40, a maioria dos casos que chegam à gravidez é aquelas que trabalham com óvulo doado, porque a gente não vê um problema muito grande ali relacionado ao útero, né? Ao endométrio. O problema é mais da carga genética que o óvulo carrega. Isso tudo que você falou, né? Então, nós ali na consulta, nossa, no dia a dia com o casal, uma das primeiras coisas que a gente observa é a idade do paciente, né? Lógico, todo paciente, todo casal deseja ter filhos com a carga genética dele. E nós respeitamos isso do paciente, mas nós sabemos uma paciente de 30 anos, ela necessita mais ou menos de 10 óvulos para ter a chance de levar esse bebê para casa. Uma paciente de 40 anos, ela vai precisar no mínimo 20 óvulos para ter uma real chance de levar esse bebê para casa. Então, são situações que vocês lá no laboratório, vocês ficam, a gente brinca, garimpando atrás dos óvulos dessas pacientes, que às vezes ela até tem uma boa reserva. Às vezes nós podemos pegar uma paciente de 40 anos com 10, 15 óvulos, mas e a qualidade genética, como é que fica, né? E aquilo que você falou também, né? O homem também envelhece, a fragmentação do espermatozoide, então existem várias técnicas que vocês lá dentro do laboratório lançam mão para que melhorar essa qualidade do espermatozoide. Fala um pouquinho dessas técnicas que existem hoje, que pode lançar a mão para melhorar um pouquinho também a fixação do embrião dentro do útero e também para melhorar a qualidade espermática. Qual o upgrade que vocês fazem aí para melhorar tudo isso? Bom, dentro do laboratório existem várias tecnologias que a gente pode utilizar, né? Antigamente a gente falava em técnica avançada, mas eu não gosto muito de falar em técnica avançada porque a fertilização in vitro ela já é a técnica altissimamente avançada, né? Usando um termo assim informal. Mas existem outras coisas que a gente pode usar dentro do tratamento, onde existem trabalhos comprovando a melhora no tratamento, mas a gente não tem garantia e certeza do sucesso. Se a gente tivesse garantia e certeza do sucesso, a gente utilizaria para todos os pacientes. E também todas essas tecnologias, como o material, na maior parte, são todos importados, tudo isso tem um custo. E se a gente colocar todas essas, vamos chamar assim, tecnologias para todos os tratamentos, a gente acabaria colocando técnica em pacientes que não teria necessidade de utilizar e encarecendo muito o tratamento. Então, a gente procura trabalhar com essas tecnologias através de indicação, tá? Onde a gente tem mais coisas para fazer aí é no espermatozoide, né? Muito se falou por muito tempo da Superix. A Superix foi muito tempo utilizada, agora não tão utilizada. Como é que é a Superix? Você vê o espermatozoide normalmente num aumento no microscópio e você não consegue ver algumas características morfológicas desse espermatozoide. Mas com essa Superix você consegue aumentar o espermatozoide em até 15 mil vezes. Então você consegue detectar alterações morfológicas, onde teoricamente você conseguiria escolher um espermatozoide melhor em detrimento de outro. Hoje em dia estão desenvolvendo software também de inteligência artificial baseado no movimento do espermatozoide, baseado na morfocinética do espermatozoide, para escolher aquele melhor espermatozoide para injetar dentro do óvulo. A gente usava também a técnica da PIXE, onde por uma atração pelo ácido hialurônico, os espermatozoides grudavam, na verdade grudavam não, existe essa técnica, né? Grudam nesse meio de cultivo, você vai lá e pega esses espermatozoides para injetar dentro do óvulo, porque teoricamente esses espermatozoides são melhores.
Hoje, o que as clínicas costumam utilizar, que teoricamente é o que tem de mais novo no mercado, é a Zymote. A Zymote é uma plaquinha onde tem uma membrana, onde você coloca o espermatozoide por baixo, meio de cultivo em cima, e os espermatozoides que conseguem atravessar essa membrana, teoricamente, tem a menor fragmentação do DNA. Então, você vai lá, pega esses espermatozoides que estão em cima e, teoricamente, com isso, você aumenta a probabilidade de fertilizar embrião, de ter embrião de melhor qualidade, uma taxa maior de blastocisto. Então, isso são as técnicas que a gente consegue utilizar dentro do espermatozoide. O óvulo também, existe algumas técnicas que você pode fazer, mas você pode acabar matando. Para você ter certeza se aquele óvulo é bom ou não, você teria que fazer uma técnica, teoricamente você mataria o óvulo. Mas existem técnicas também baseadas em software de inteligência artificial, onde o software lê o corpúsculo polar, se está fragmentado, se não está, a espessura do óvulo, a espessura da zona pelúcida, que é aquela casquinha que envolve o óvulo, do espaço perivitelínico, que é aquele espacinho entre o citoplasma do óvulo e a zona pelúcida, uma série, o citoplasma, se tem vacúolo, se está granuloso. Então, isso ele também dá uma nota para o óvulo, porque às vezes tem alguns pacientes, vou até fugir um pouco do assunto, alguns pacientes que, por fatores religiosos, filosóficos, não querem formar muitos embriões, quer injetar em apenas 1, 2, 3 óvulos, então você consegue selecionar melhor os óvulos que você vai injetar espermatozoide. E existe um meio de cultivo também, que é chamado de embryoglue, glue de cola, mas na verdade ele não é uma cola, é um meio que também possui o ácido hialurônico e que existem trabalhos também que falam na hora que você vai transferir o embrião, você pode utilizar esse meio que teoricamente também aumentaria as chances de sucesso. E não sei se esqueci de algum, mas acho que basicamente são esses. Existe, né? Esses que você falou são os mais consagrados, porque dentro de todos os estudos nossos, né, existem tabelas que existem várias técnicas avançadas em que eles colocam a cor vermelha, que não é para a gente usar, a amarela, que eventualmente, e a verde, que a gente teria uma autorização maior para realmente estar embasado numa positividade de sucesso, né? Que é essas que você falou, que seria a técnica de Zymote, que seria no espermatozoide, a técnica do embryoglue, que seria no embrião, daí tem toda a parte de pesquisa de biópsia genética, que seria a investigação genética, mas a gente vai estar meio encerrando já mais esse podcast, a gente vai voltar outras vezes, mas eu queria que você falasse um pouquinho da relação do paciente com acompanhar seu embrião em casa, né, pelo celular dele. O que você tem observado isso na sua vida prática aí? O quanto que o paciente gosta, ou ele fica preocupado, ou se gera muita tensão? Qual é o seu parecer em relação a isso? Bom, isso é uma coisa que a gente inovou aqui, acho que na América Latina, né? Antes da gente iniciar com isso aqui, eu lembro que tinha uma clínica na Austrália e a outra, não lembro se era em Roma, que já tinha tido essa experiência. Então, desde que a gente implementou a tecnologia time-lapse aqui, a gente, através de uma equipe que trabalha com a gente de TI, eles criaram um aplicativo onde cada paciente conseguiria acessar o desenvolvimento em tempo real dos embriões. Então, fertilizou o óvulo, coloquei na incubadora, até o momento da transferência do congelamento, o paciente consegue acompanhar passo a passo. E quando eu falei que queria fazer isso, todos os meus amigos que trabalham na área falaram assim, você é maluco, você não vai ter vida, você é um louco, não faz isso. Então, assim, o que eu tiro disso? Tem um lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é que ficou tudo muito mais transparente para o paciente, porque isso, a reprodução assistida, como eu falei lá no começo, é uma coisa assim que fica, apesar de ter muita informação na rede social, é uma coisa assim muito distante ainda da população em geral. Então, você chega e fala, seu embrião parou, seu embrião não está desenvolvendo. Aí pode pensar, mas como assim parou? Você matou o meu embrião? O que aconteceu com ele? Ou você vai falar, o seu embrião está lindo. O que é um embrião lindo? Então, assim, o paciente
a população em geral é muito leiga em relação a isso. Então, a gente criou esse aplicativo, a gente criou um atlas mostrando dia a dia como estaria bom o caso e como estaria ruim. Então, isso prepara tanto para o bom como para o ruim. Então, você consegue mostrar para o paciente tudo bom e todo o ruim, por que está ruim e o que a gente pode fazer para tentar melhorar. Então, realmente, o paciente enche de dúvida, me enche de perguntas, mas eu não vejo problema nenhum em responder. São questões básicas para a gente ali tá falando dia a dia. Você, pelo contrário, você traz o paciente para você, mostra credibilidade, traz confiança para o paciente. E isso eu acho que foi muito importante. Agora, se eu falar de ruim, que alguns pacientes são muito, como é que eu posso dizer, ansiosos. E isso gera muita ansiedade. Então, às vezes eu tenho paciente aí que no mesmo dia me manda 10 mensagens de meia hora perguntando o que aconteceu. E assim, as coisas não acontecem no embrião a cada 10 minutos, a cada 20 minutos. Para a gente ter uma noção mesmo, não é nem a cada dia, é a cada 2 dias que eu vou ter uma noção se ele está realmente desenvolvendo como ele tem que desenvolver. Mas isso é um fator que a gente não vai conseguir mudar, porque, na verdade, eu não estou ali para dar aula para o paciente, não vai se formar naquilo, a gente tenta passar o básico para causar essa interação entre médico, clínica, paciente, que eu acho que é muito importante. Eu vejo isso assim, né? Como é um sistema, um aplicativo que o paciente ele pode desligar também. Lógico, nós trabalhamos com todos os níveis de paciente, o mais calmo, o mais tranquilo, o mais ansioso. Então, ele tem uma opção. Ele tem uma opção e, assim, a sensação que eu tenho, lógico, o Dr. Mauro, ele está mais próximo nessa situação aí com os pacientes, então ele é mais questionado o tempo todo. Mas, assim, eu como clínico, eu vejo que isso dá uma transparência, aquilo que ele falou, uma credibilidade e uma liberdade para o paciente. Se ele quiser acompanhar, ele pode acessar esse aplicativo e viver em tempo real. E também eu acho, já tive até uma história que foi até, eu achei muito até comovente, né? Que a paciente, ela dividiu isso com a mãe dela e disse que a mãe dela cantava cantiga de ninar para os embriõezinhos que estavam nas incubadoras, né? Eu achei isso até muito positivo da participação da família em busca da felicidade de constituir, de aumentar uma prole. Então, assim, existe tudo na vida, tem ônus e tem bônus. Lógico, a pessoa tem a liberdade de optar. Então, isso que a gente vê isso na ciência hoje, uma liberdade de opção. Eu sempre tenho uma frase comigo que é melhor escolher do que ser escolhido. Então, são situações assim que a gente tem a oportunidade de escolher em ver ou não, né? Então, quero agradecer mais uma vez, né? Deixar as últimas palavras para o Dr. Mauro, né? A palavra dele, depois eu volto encerrar mais esse episódio nosso. Bom, então para encerrar, já que você terminou com uma frase, eu vou tentar lembrar de cabeça de uma frase que eu coloco na maioria das minhas aulas, das minhas palestras no final, que é assim, para se obter sucesso, não só um elemento tem que ser favorável. Toda a tecnologia, o paciente e toda a equipe médica, eles precisam estar sempre integrados. É isso aí, eu acho o time todo, né? Tem que estar tudo junto, né? Então, eu queria encerrar mais esse episódio, então, né? Agradecer a presença do Dr. Mauro, nosso diretor do laboratório da Reprofert, né? Ele sempre está à disposição nossa, tentando sempre fazer o melhor e faz o melhor serviço na clínica. E acompanhe a gente nas redes sociais, nas mídias, em qualquer plataforma. E logo a gente vai estar junto com vocês aqui com novos episódios. Muito obrigado, até a próxima.